Estamos de volta. Eu quero começar esse nosso bloco em que nós vamos rezar o nosso terço agradecendo tanta gente que já atendeu o nosso apelo de se tornar um sócio aqui da Rede Século XXI. Quero agradecer a Ângela Maria Moreira da Veiga, de São Lourenço, Minas Gerais, a Elaine Causade, de Serra Negra, São Paulo, a Marileuza Rita da Conceição, de Urucuri, Pernambuco, Maria Tereza da Rocha Alves, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, Sueli Rosana da Silva, de Muriaé, Minas Gerais, Vilma Bispo de Moraes, aqui de São Paulo, Filomena Rodrigues de Almeida, de Patrocínio, Minas Gerais, Ângela Maria Moreira da Veiga, de São Lourenço, também Minas Gerais. Deus abençoe todos esses nossos sócios, novos sócios da Rede Século XXI. Você que não é ainda, vá se tornando sócio também, para que a gente possa rezar e também você continue ajudando a Rede Século XXI. Nós vamos botar aqui o nosso incenso, o nosso incensário, o nosso altarzinho aqui e quero convidar você que está em casa, junto com os nossos pedidos de oração que estão aqui, junto com os novos sócios, a oferecer a sua intenção, a sua vida, a sua necessidade, agradecer também nesse nosso terço a sua intenção, o seu pedido, a sua necessidade neste nosso terço. Nesse silêncio, apresentemos nossa gratidão ou também a nossa graça, o nosso pedido neste nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu quero convidar você, no início do nosso terço, acompanhar comigo uma graça alcançada, o testemunho de uma devota propagadora, lá a Dona Terezinha, que vai partilhar conosco um pouco da sua graça das mãos ensanguentadas de Jesus. Acompanhe comigo. Olá, como vai a senhora? Eu estou bem, graças a Deus, principalmente com essa capela nova que vocês trouxeram para nós. Pois é, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho realizado aqui em Morrinhos. O nosso trabalho aqui está uma bênção de Deus, muito bom, bom mesmo. Então a gente fica muito feliz, principalmente o dia que chega essa missa. A gente fica com vontade que passe o ano depressa, entendeu? Porque é uma missa sagrada, uma missa abençoada, que o povo, todo mundo fica contente, feliz, né? E a gente já recebeu muitas e muitas graças, principalmente a minha família. A minha irmã operou, depois daquela vez que vocês estiveram aqui, o padre até benzeu ela aqui, depois ela tornou a operar novamente, agora retirou as bolsas todinha e está bem. Mas agora eu também estou com outro irmão que já deu problema. Falei, Deus tem que ter misericórdia, chega, para por aí, meu pai, tem de piedade. Mas agora, sobre a novena, está muito boa. Agora tem um que saiu, nós colocamos outras no lugar, nós vamos fazer outra coisinha para pôr aqui atrás, né? E vamos continuar para frente. E quando for o ano que vem, a gente quer vocês aqui de novo. Se Deus quiser e Deus quer. Louvado seja Deus. E essa devoção, como que está aqui em Morrinhos? Muito boa. Boa demais da conta. Inclusive, tem mais outro grupo que nós achamos. Eu e a Zuleia, antes de ontem, saímos umas duas atrás, até que nós achamos a mulher. E ela, hoje ela não está aqui, mas as companheiras dela vêm, 30 pessoas também. E está indo bem demais o grupo delas também. E nós queremos ver se forma mais outros grupos, porque quanto mais, melhor. O que a senhora teria a dizer para as pessoas que não conhecem a novena, que nunca fizeram? Eu falo sempre assim para as pessoas, se vocês não tiverem fé, vocês criam mais um pouquinho de fé, pega programa da Século XXI na televisão, que vocês ficam sabendo de tudo que passa e vocês vão ter mais fé e vai ter mais atividade para fazer. E a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Porque a gente não aprende nada se Deus não ensinar. Porque tudo é pela... Muito bem, meu irmão, minha irmã, com essa graça e a sua intenção, vamos juntos iniciar então o nosso terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvemos juntos a Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar nesse nosso primeiro mistério das mãos ensanguentadas de Jesus por todas as intenções das pessoas que nos enviaram seus pedidos de oração. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No nosso segundo mistério, queremos rezar por todos os doentes, por todos aqueles enfermos que precisam das nossas orações e da cura de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste nosso terceiro mistério, querido irmão e irmã, vamos rezar por todos os desempregados, por todos aqueles que estão passando por problemas financeiros em suas vidas. Com fé, rezemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz,
vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No nosso quarto mistério, queremos rezar por todos os sócios evangelizadores aqui da Rede Século XXI, por aqueles também que, se comprometendo conosco, estão fazendo as suas doações para manter esta obra de Deus. Juntos com fé, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste nosso quinto mistério, do nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus, pela sua intenção, você que aí na sua casa está rezando comigo este terço, que Deus derrame sua graça e sua bênção sobre todas as suas necessidades. Juntos com fé rezemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E concluindo o nosso terço, esse nosso momento de oração com fé, vamos juntos rezar a oração: cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca as tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes.
Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, querido irmão, querida irmã, vamos colocar aqui no nosso altar o nosso terço de volta, o nosso devocionário. Esse terço que nós sempre falamos, você pode ter na sua casa, através aqui da Rede Século XXI, tá bom? Nós vamos abençoar a nossa água, as nossas intenções que nós rezamos. Você que tem a sua água aí na sua casa também, coloque aí perto de você ou segure na sua mão para a bênção. Dignai-vos, ó Pai, conceder a vossa bênção sobre esta água de devoção do vosso povo, todos aqueles que trazem consigo, dela tomarem, por ela forem aspergidos, alcancem de vós a saúde do corpo e a proteção da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre esta água e a água que todos os nossos irmãos e irmãs trazem consigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome um pouco da sua água aí comigo. Que beleza, querido irmão, querida irmã. Olha, os nossos sócios, novos sócios, também os irmãos que rezaram conosco aqui, junto com as outras intenções que chegaram. Eu quero agradecer mais alguns sócios que chegaram aqui a nós. Olha, a Marilena Modesto Quirino, de Guarulhos, São Paulo, se tornou nova sócia. A Maria Rosalina Ferreira Bosco, de Apucarana, no Paraná, também se tornou sócia. A Renata Dias Fabre, de Valacu, Minas Gerais, também se tornou sócia. E a Marineuza Bento e Silva, de Fortaleza, no Ceará, também se tornou sócia. Deus abençoe a esses nossos irmãos que se tornaram sócios, a esses que enviaram seus pedidos de oração. Nós vamos continuar rezando para você. Seus nomes e as suas intenções vão aqui para a nossa urna de oração, onde nós vamos rezar as 100 missas nas suas intenções, tá certo? O Padre quer rezar por você, pedir a graça de Deus na sua vida. Quero dar uma bênção também a esses nossos irmãos, novos sócios, novos irmãos que enviaram seu pedido de oração e a você que nos acompanhou, que rezou conosco este nosso terço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos esses nossos irmãos que rezaram conosco, enviaram seu pedido de oração, sobre todos os novos sócios aqui da Rede Século XXI. A bênção de Deus, a proteção do Senhor e a você que rezou conosco, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, querido irmão, querida irmã, por sua companhia. Continue conosco ao vivo. Daqui a pouquinho começa o nosso Madrugada de Bênçãos, tá bom? Você não saia daí, vá rezando conosco e vamos continuar rezando por você também. Uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique com Deus e até o próximo momento de terço, se Deus quiser.